Muito bem, meninas e meninos e crianças de todas as idades. Estamos começando aqui uma coisa meio diferente que a gente não costuma fazer muito no canal do Geek and Load, mas nós vamos fazer um review, porque assim, a gente não costuma fazer muitos reviews de séries, de filmes aqui, mas como é sobre um filme que eu gostei muito e um livro que eu amo de paixão, de um ator que eu adoro também, por que não? Então a gente vai fazer aqui um reviewzinho básico, assim, sem dar spoilers, obviamente, pra falar um pouco sobre o filme It, A Coisa, com esse subtítulo brasileiro, de 2017 agora. Pra quem não sabe, o filme ele é baseado no livro de Stephen King, It, que foi lançado nos anos 80. Não é uma refilmagem, ele é uma readaptação do livro, né? Mas também saiu uma minissérie nos anos 90 do It, A Coisa, que foi lançada uma minissérie pra TV, que depois virou meio que um telefilme e tal. Mas nós vamos falar sobre esse filme basicamente, né? E o que nós temos que falar dele, dar uma resumida aqui no início. Eu acho que muito provavelmente, até agora pelo menos, é o melhor filme de terror do ano que eu vi. Sem dúvida, é o melhor filme de terror, tanto de produção, de atuação, de história, muito bom. É um filme muito divertido, apesar de parecer estranho eu falar sobre um filme de terror. Ele tem um senso de aventura muito grande, tem um humor muito bom, o humor ele é natural, né, digamos, tanto que deu pra escutar bastante risada na sala do cinema e tal. Você realmente se envolve com os personagens e tem realmente partes tensas de terror, então ele balanceia muito bem isso, então é um dos motivos que eu acho que vai entreter muito bem muita gente que vai assistir no cinema, né. Sobre os atores, assim, cast das crianças é excepcional, é muito bom mesmo, todas as crianças estão muito bem, principalmente o ator que faz o Ed, a Beverly e o Richie, que o Richie é quem também, o garoto também fez Stranger Things, tá muito bem também. Todos eles, na real, as 7 crianças mandam muito bem e é fácil você se envolver com eles, é fácil se preocupar com eles, porque é muito bem montado o roteiro em cima deles, assim como o livro, né? Sobre a parte de terror, é importante falar, graças a Deus tem poucos jump scares, não tem aquele susto toda hora que alguém grita na sua cara só por gritar e tal, e esses sustos fazem parte do contexto e não são gratuitos, assim, só pra te assustar, né? Tanto que quando ele gera esse susto, é sempre envolvendo palhaço, né? O Pennywise, nunca é com um gato que aparece miando alto, nunca com alguém tocando no ombro de alguém dando um susto, sabe? Nunca é gratuito esse susto, né? Já sobre a história, é muito fiel ao livro, assim. Mesmo assim, ele corta muita coisa, adapta a cena diferente, ele mistura alguns momentos de duas cenas diferentes, digamos, nos livros, ele mistura numa só. Ele deixa bem de lado alguns conceitos, assim, do livro de fundo, né? Digamos, o ar, assim, do palhaço, da coisa, realmente, mas tudo bem. Mas mesmo assim, o filme, ele recria com exatidão o sentimento e a alma do livro, que é muito legal de ver, né? Sobre o Pennywise, o palhaço, ele tá muito bem representado, muito bem, assim. É difícil, não vamos falar que é mais icônico, por exemplo, que o Tim Curry na minissérie dos anos 90, mas é muito bom, sim. Inclusive, ele mudando sua forma, ele muda muito a forma mais do que na minissérie também. Ele também tem um humor dele próprio, que é mais similar ao do personagem do livro, digamos, né? A única diferente, que às vezes pode incomodar quem lê o livro, é que ele é um pouco mais humanizado, assim, ele não é tanto esse quase um semideus, assim, digamos, do medo, como ele é no livro, mas talvez isso provavelmente vai ser abordado na continuação que vai ter, né? Inclusive, alguns podem não achar, talvez, o palhaço tão assustador, assim, o palhaço em si, quanto espera, né? Mas no livro também é importante ressaltar que ele aparece como esse palhaço no início pra atrair as crianças, pra conseguir se aproximar delas. Tem esse motivo por que ele vira um palhaço, né? Porque ele quer se aproximar das crianças, e como ele é muito velho, é muito antigo, a figura do palhaço sempre foi presente na cultura, né, digamos, né? Mais um ponto legal, o filme ele retrata bem até o cenário da cidade de Derry, né? Porque a cidade de Derry é um personagem próprio, digamos, nos livros, e é muito importante pra isso, né? E os adultos também é legal mostrar que eles, às vezes, são até mais assustadores que o palhaço, do que o Pennywise, no caso. É bem legal, é muito bem representado isso também, né? Uma parte que eu não esperava tanto, e muita gente não vai esperar também, o filme tem muito humor, mas ele é muito bem executado, é um humor simples, natural, e é muito bem, assim, é um humor infantil, realmente, por parte das crianças, não fica forçado, assim, que você acha, mano, uma criança nunca ia falar isso, por exemplo, né? E esse humor é interessante porque ele é muito bem colocado, porque ele é um contraponto das cenas tensas também. Tanto ressalta a cena tensa, como também ressalta o humor ao mesmo tempo. É muito legal isso no livro, muito bem colocado. Ele também falando sobre o livro, né? Ele tem algumas referências ao livro que não estão na história, mas também a história do King, né? Tem uma referência básica, duas cenas eu percebi, ao Deus Tartaruga Maturin, que é muito importante no livro, assim. Muito importante não, ele tá lá e é importante pro conceito da coisa. Talvez seja abordado
na continuação, mas eu acho que essa parte vai ser bem difícil, e eu até entendo, concordo totalmente tirar da história, que às vezes talvez tiraria um pouco do senso comum do público geral, né? Nas cenas tensas também é importante ressaltar que o filme é bem valente, assim, mostrando violência infantil fortemente, assim, tem umas cenas bem, assim, gráficas disso. Ele não tem medo disso, que é importante também pra trazer gravidade a toda a história, né? Pra não ficar aquela coisa de, mas não vai acontecer nada com as crianças. Sim, vai acontecer com as crianças, né? E ele tem um gore, assim, muito próprio dele em alguns momentos, mas ele não exagera também demais pra virar uns Jogos Mortais da vida, digamos, né? Já nos aspectos de produção, a direção é muito boa, a fotografia tá muito legal também, e a edição também tá boa, que ela não fica nem picada o tempo todo e nem, assim, longa demais, que talvez vai te cansar numa cena. É bem interessante. Os efeitos visuais tem um momento ou outro que incomodam um pouco envolvendo o palhaço, mas são poucos momentos, é bem legal. Ajuda a ressaltar essa multiforma do palhaço, é bem interessante, do Pennywise, né? E também é legal falar que, pra dar um resumo geral, assim como no livro, ele não é um filme de terror só, ele é um filme com terror, né? Ele pega muito bem a essência do livro, os conceitos que o livro retrata, né? Ele retrata muito bem a amizade entre as crianças, esse senso de camaradagem entre elas, essa aventura própria de ter um perigo e eles irem atrás pra resolver esse perigo, porque ninguém mais vai resolver, né? E também é uma metáfora muito bem colocada, que obviamente vem do livro, mas eles sabem colocar muito bem, que é essa necessidade das crianças em enfrentarem seus próprios medos, nesse caso, muito literalmente, pra poder amadurecer e crescer, né? Gente, eu vou ficar por aqui pra também não fazer muito spoiler, pra não falar muito, pra talvez estragar a experiência de quem vai ver ou de quem já viu, e, né, enfim, pra mim não falar muita coisa do enredo, essas coisas que eu não gosto de ficar estragando muito isso. Se vocês puderem, depois de ver esse vídeo, vão no cinema assistir, vale a pena. Se você também é muito medroso, assim, fica tranquilo que, assim, dá medo em alguns momentos, obviamente, você vai ficar provavelmente com medo, mas se você tá acostumado com um filme de terror, assim, psicológico e você quer ver um filme pra também se divertir, pra se entreter, na verdade, vai sem medo, porque ele é muito bom, nesse quesito. E também é muito interessante porque é uma obra realmente bem adaptada e fiel à do Stephen King ao mesmo tempo, que é muito legal de sempre ver. Eu, como fã apaixonado das obras do King, adorei, e muito provavelmente vai ser um dos filmes de terror mais, assim, amados, digamos, desses últimos 2, 3 anos, digamos, pro público em geral, acredito eu, né? É isso aí, galera, a gente vai ficar por aqui. Provavelmente vai lançar mais vídeos sobre It, sobre Torre Negra, sobre esse universo do King, que é bem interessante. Se inscrevam aí no canal, até a próxima e tchau, tchau.